Olá, pessoal, muito bom dia. Bom dia aí para você que tirou essa manhã para acompanhar o Dia do Transbordo. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez. É um prazer enorme, é um prazer imenso estar aqui compartilhando mais uma vez com vocês um pouquinho de alguns conceitos que a gente trabalha no nosso dia a dia, que a gente executa, que a gente treina, que a gente ensina, né? Isso é muito valioso e assim, o prazer de estar transbordando aquilo que eu acredito, aquilo que eu entendo que vai ser útil para você em algum momento da sua vida. Então, eu espero que você possa, com esse conteúdo, além de ouvir, fazer as suas anotações, que você experimente, né? Que você coloque em prática, que você execute, porque só ouvir não vai mudar nada na sua realidade, não vai mudar nada na sua vida. E quando você pega aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu e coloca em prática, isso gera transformação, isso vai gerar mudança, isso pode gerar resultados que talvez você não tenha, nunca teve, e o pior de tudo, às vezes pensa que não, isso não é para mim. A diferença é o que você faz, não é o que você sabe. Então hoje a gente vai bater um papo aqui. Eu não vou me estender muito, vai ser rápido o nosso bate-papo. Eu quero trazer alguns conceitos, algumas ideias, né? Esse tema que eu vou abordar hoje, o meu objetivo não é esgotar o assunto, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é trazer algo bem prático que você possa aplicar já no seu dia a dia e já sentir resultado ali. Ah, Ricardo, isso é para todo mundo? É para todo mundo, mas todo mundo consegue? Não. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, ó, isso é para qualquer um? É para qualquer um, mas só consegue ter resultado com isso quando você deixa de ser qualquer um. Aí você passa então a ser alguém de resultados. Porque o resultado ele só vem quando você é alguém de resultados. Então eu vou trazer aqui uma ferramenta. O tema dessa live de hoje é foco, mas foco como ferramenta de produtividade. E esse conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui, ele é uma aula do nosso curso. Ele é uma aula do nosso curso de liderança e produtividade. É um curso express, é um curso online que a gente tem disponível na plataforma. Nesse curso eu falo sobre ferramentas de produtividade. E o foco é uma das aulas, é a aula 7 do nosso curso de liderança e produtividade. E é um curso focado em prática mesmo. Você vai poder ver um pouquinho aqui. Quando eu falo de foco, eu vou trazer algo para você e a aplicação, né? Como que você aplica esse conceito no seu dia, ok? E só vai ter resultado, de novo, se você for lá e fazer. Ir lá e pôr a mão na massa. Falando aqui é tudo muito lindo, é tudo muito bonito, é tudo muito simples, mas não é porque é simples quer dizer que é fácil. E se fosse fácil, todo mundo fazia, ok? Então eu vou falar um pouquinho a respeito desse tema. Eu estou com a minha colinha aqui do lado, tá? Então, de novo, foco como ferramenta de produtividade. A minha intenção não é esgotar o assunto foco, tá? Não é esgotar cientificamente o foco, até porque tem muitas pessoas falando sobre foco, enfim, né? Você acha muita coisa, mas o que às vezes eu sinto falta, né? E eu sinto falta, assim, de pessoas procurando mais informações ou sendo mais específico, né? Como que eu aplico isso? Como que eu uso isso? Então, o objetivo dessa live aqui é o mesmo objetivo dessa aula do curso, que é te dar ações para que você usufrua desse recurso, dessa ferramenta, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só arrumar minha janelinha aqui. Ok. Eu vou compartilhar minha tela com vocês um pouquinho, só para essa introdução, tá?
Ok, muito bom. Então, olha só, vamos lá para o nosso conteúdo, né? Antes ainda, eu queria só agradecer ao Vander, parceiraço nosso, Vander Martim, o organizador aqui, o idealizador e organizador do Dia do Transbordo. Agradeço mais uma vez o convite que ele me fez. Essa é a terceira ou quarta aula que eu chamo de aula por causa do professor, é assim, né? Tudo é aula. Então eu agradeço ele, porque acho que é a terceira ou quarta vez que ele já me convida para trazer alguma experiência, algum assunto para compartilhar aqui nesse grupo, que é sensacional. As duas meninas que já passaram aí, a Maria e a Silvana, trouxeram aí um conteúdo muito bacana, muito bom, que pode ser aplicado também no dia a dia. E vou concluir o dia de hoje falando sobre essa ferramenta que eu considero uma das principais, tá? Uma das principais ferramentas para atingir ou para executar as tarefas de forma produtiva. Tá? Eu considero uma das mais importantes, se não a mais, tá? Mas assim, ó, eu tenho bastante cuidado de falar qual ferramenta é mais importante que a outra. Por quê? Porque uma só não resolve, né? Agora, o conjunto delas, quando você pega várias ferramentas e aplica ela no seu dia a dia, isso realmente faz diferença. Então, foco é a única? Não, não é, mas é uma das principais ferramentas para você ter produtividade, ou para você melhorar a sua produtividade. Seja para você, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, ou seja no seu time. De repente você lidera pessoas, você está à frente de pessoas. Então, essa ferramenta é essencial, essencial. Ela precisa fazer parte do seu dia a dia. Ela precisa estar dentro, né, da sua execução ali. E eu vou falar um pouquinho mais e vou trazer duas visões de foco, né? Como aplicar o foco em duas áreas diferentes. Isso é extremamente importante. Tá? Então, foco como ferramenta de produtividade, ok? Um pouquinho a respeito do trabalho que a gente desenvolve, ok? Um pouquinho do portfólio que a gente desenvolve. Aqui são algumas imagens de alguns treinamentos que a gente realiza dentro de empresas, dentro de organizações, dentro de instituições. Enfim, são vários os trabalhos que a gente já executa, né, falando sobre produtividade, falando sobre liderança. E eu gosto de compartilhar um pouquinho dos resultados que a gente vai alcançando, né? Então vamos lá, foco, né? De novo, foco é um dos temas mais importantes quando se pensa em resultado, quando se vai falar de resultado, vai buscar resultado, né? Quando se fala de produtividade, foco é uma das ferramentas mais importantes, tá? Eu gosto muito dessa imagem, né? Eu acho ela bem emblemática para traduzir o foco de uma forma bem didática, tá? Então, eu vou falar mais uma vez, o meu objetivo não é trazer o estudo científico aprofundado a respeito de foco. Não. O meu objetivo aqui é colocar você diante do foco para que você possa ir lá e fazer, tá? Tarefas, atividades do dia a dia, dicas do dia a dia para você entender como que funciona o foco na prática e dentro da nossa cabeça, tá? Então, olha só, essa imagem eu acho ela bem emblemática, por quê? Porque ela traduz muito bem o que é foco, tá? Então, você vê essa lente, né, essa lupa, e olha que interessante, né? Não sei se você consegue visualizar o que está nessa imagem, mas é bem simples. Imagina essa lente, né, essa lupa exposta ao sol, né, de baixo exposta ao sol. E embaixo dela, um papel, né? Ali está no desenho uma folha de papel. O que a gente percebe ali, né? Como que isso funciona, né? Esse é um princípio
que funciona muito, é um princípio da ciência, isso acontece numa lente, tá? Toda luz, né, toda a energia solar que está caindo sobre toda a área da lente, o que que a lente faz? O que que a lupa faz? Ela pega toda aquela energia esparramada sobre a superfície da lente e ela converge a um único ponto. Tá? É assim que funciona. Se você nunca fez esse experimento, né, e quando eu era criança, né, alguns amigos faziam isso. Eu pegava a lente, achava lá a lente em casa dos avós lá, e a gente ia brincar com ela no sol, folhas, né, queimava folha seca. Colocava a lente, a folha seca embaixo, e em determinado tempo ela começava a esquentar, 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 e ela queimava. Né? Folha de papel, e alguns eram mais maldosos, né? Faziam isso com formigas e tal. Não façam isso, tá? Depois eu vou cortar esse pedaço aqui. Mas olha só que interessante, né? O Sol, a energia solar, bate na superfície total da lente e ela converge para um único ponto. Então, toda aquela energia, ela é convergida, ela é concentrada num único ponto. Então, uma forma muito simples de entender o foco, né, e uma forma bem didática de entender o foco é exatamente esse. O foco é a concentração de energia. Tá? E como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Né? Como que eu faço a aplicação disso? Toda a sua energia, ela precisa ser concentrada num único ponto para uma atividade quando você for realizar. Tá? O que, que normalmente acontece? Por que, que né, as pessoas têm uma dificuldade enorme de realizar tarefas, realizar objetivos, alcançar resultados? Por quê? Porque elas não usam esse princípio, né, do foco, que é toda a energia, concentrar toda a energia num único ponto. E quando eu falo concentrar toda a energia num único ponto, é você definir períodos para ter esse nível de concentração de energia. Então, ao longo do seu dia a dia, as tarefas que você precisa realizar, qual que é a maneira mais correta de fazer? Ou talvez nem é a palavra certa, correta, mas qual que é a maneira mais adequada de fazer? Tá? É claro que você vai encaixar isso no seu dia a dia, você vai encaixar isso dentro da sua realidade, dentro da sua disponibilidade. O fato é que foco é concentração de energia. Então, se você pegar toda a tua energia, toda a energia que você tem de conhecimento, enfim, toda a sua energia, em determinado período de tempo e focar numa única coisa, você aumenta o seu potencial de realização naquela coisa inúmeras vezes. O que, que a gente normalmente não faz? E eu falo isso com experiência, tanto minha como de alunos. O que, que a maioria não consegue? É ter esse momento, separar esse momento para, com toda a energia, com toda a força, com pressão, a uma única coisa. Mas no dia a dia, a gente está sempre disperso ou tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Não funciona. Falando de resultado, de atingir resultado, isso não funciona. Por quê? Porque você está dispersando energia, você não está concentrando energia. E o princípio do foco é esse, a concentração de energia. É juntar todas as energias num único ponto. É claro que você não vai fazer isso o dia inteiro, o tempo todo, né? Isso também não é possível. Mas, determinados períodos de tempo, isso é preciso. Existe um estudo que revelou o seguinte: eles fizeram um estudo a respeito da modelagem. Tá? O que é a modelagem? É a cópia
de comportamentos de uma pessoa. Então, esse estudo pegou pessoas que são pessoas que conseguem atingir resultados, são pessoas com mais resultados, pessoas com mais dinheiro, pessoas com mais realizações. Essas pessoas, elas possuem algumas características muito fortes. E uma dessas características é o foco. E esse estudo revelou exatamente isso. O poder que essas pessoas têm de, em determinados períodos de tempo, concentrar a energia muito grande em uma tarefa, em um objetivo. Ok? Então, às vezes a gente... eu falo isso porque eu ouço dos alunos. Eu ouço muito dos nossos alunos. Isso, Ricardo, mas é difícil se manter focado, porque sabe o que passa na cabeça? E aí a gente, né, ao longo das aulas, vai desmistificando isso, é que para você ser uma pessoa com hiperfoco, você vai rodar, né, a gente na área de TI fala muito dessa forma, né? Você vai rodar o dia inteiro focado naquilo? Não, né? Isso é um erro muito grande. Tá? Por quê? Porque quando você concentra a energia num único ponto, você emprega toda a energia naquele ponto. Tá? E nós funcionamos como se fosse uma bateria. Né? Ela começa com carga cheia e vai diminuindo. Não tem jeito. Ela vai diminuindo. Então você não vai conseguir manter toda essa concentração de energia por um período de tempo muito extenso. Então, não é assim que funciona. Agora, o grande problema é não ter nenhum período de tempo com um foco concentrado em algo. E é o que a maioria faz. Fica pulando de tarefa em tarefa sem conseguir se concentrar numa tarefa. E aí não consegue fazer com energia, com foco, com concentração de forças naquele momento, naquela tarefa. Tá? Então, esse experimento, né, mostra isso. Essa pesquisa mostra que essas pessoas, né, de grandes resultados, de grandes realizações, né, pessoas que atingem aí alto nível de realização, de conquista, elas têm essa questão do foco muito forte, muito forte. Tá? Por quê? Porque elas entendem que eu preciso especificar, eu preciso definir algum período de tempo para pegar algo e fazer com força, com energia, com vontade, vamos botar pressão, né, como a galera fala. Então isso é um ponto sobre o foco que eu gostaria que você refletisse. Olha para o seu dia a dia, Ricardo, será que eu estou assim ou não? É simples, olha para o seu dia a dia. Você tem tirado períodos do seu dia para realizar alguma tarefa extremamente focado? Ah, Ricardo, não dá, no meu trabalho não dá. Opa, como que essas pessoas conseguem? Como que eles conseguem fazer isso? Então, que dá, dá. Muitas vezes nós não conseguimos nem enxergar como que isso poderia ser feito. Tá? E assim, a maioria dos alunos quando vem para o treinamento é exatamente esse ponto que está. Ah, Ricardo, eu não consigo. Consegue? Consegue, porque se alguém conseguiu, por que por que eu não vou conseguir? Consegue sim. Só que precisa ser treinado, precisa entender a forma correta de fazer isso. Tá? Mas aqui já está uma dica muito grande para você. Se você começar a pegar períodos do seu dia, né, e separar, e naquele momento, naquele período de tempo, você focar todas as suas energias naquilo, meu Deus, né? Não sei se você já consegue visualizar que tipo de resultado você consegue. Tá? É muito forte. O que mais? Olha só, então, algumas verdades sobre foco. Tá? Algumas verdades. Eu vou trazer aqui alguns pontos, algumas verdades a respeito de foco. Tem uma palavra uma frase, né, que eu gosto bastante, que é assim, ó, onde você foca, expande. Tá? O que é isso? Expande o quê? Expande o resultado. Você consegue atingir resultados maiores. Então, onde você foca, expande. Tá? Expande a energia que você emprega ali, quando é empregada com força, com concentração, aquilo tende a expandir em resultados.
tá? Olha só, a primeira verdade que eu quero compartilhar com você é: foco é saber renunciar. Tá? Aqui entra um ponto extremamente importante. Inclusive, eu tenho uma aula específica lá no Liderança e Produtividade que fala só sobre dizer não. Tá? É quase impossível você tirar esse período para focar em algo sem renunciar a alguma outra coisa. Não, não é possível isso, a menos que você esteja isolado num lugar sem celular, sem pessoas, sem nada. Aí tudo bem, aí você não vai, a renúncia é só para você, tá? Porque mesmo assim você vai ter que renunciar às suas distrações, aos seus pensamentos e focar, né? E concentrar energia. Mas uma das tarefas, vamos dizer, né? Das habilidades para quem tem concentração muito grande de foco é saber dizer não, é saber renunciar, tá? E muitas vezes o não é para nós mesmos. É para nós mesmos. Naquele momento, naquele período, eu não vou, por exemplo, ficar olhando o celular. Eu não vou falar com ninguém. Tá? Então, é extremamente importante saber renunciar. Tá? Isso é uma verdade sobre foco. É quase impossível você se manter focado sem renunciar a distrações. Tá? Então, olha só. Saber renunciar. Existe uma verdade que é muito forte sobre produtividade, que é: não existe produtividade sem foco. Tá? Não tem como você ter um alto nível de produtividade sem estar focando. Por quê? Porque distrações ou fazer várias coisas ao mesmo tempo vai te impedir de fazer uma coisa muito bem feita. Então não existe produtividade sem foco, ok? Outra verdade. Olha só, os líderes mais eficazes, eles sabem concentrar as energias nos pontos certos. Então, essa é uma verdade que precisa ficar bem clara, tá? Para mim, para você, na hora que a gente for executar alguma tarefa dentro desses conceitos, tá? Os líderes mais eficazes sabem concentrar as energias nos pontos certos. Porque não adianta nada eu ter um hiperfoco no ponto errado. Não vai resolver o meu problema. Não vai gerar o resultado que eu quero. Tá? Então, além de você saber se concentrar, né, fazer a concentração de energia em algum ponto, esse ponto precisa ser o ponto certo. Né? Igual, tem uma frase que eu gosto bastante que é: de nada adianta você ir muito rápido para o lado errado. Não adianta nada. Então, é sim preciso desenvolver essa habilidade de hiperfoco, em determinados períodos, concentração de energia naquele ponto, mas o ponto certo. Não tem jeito. Tem que estar no ponto certo. Tá? E a pergunta que eu deixo para você é essa: onde você tem concentrado o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, a sua atenção? Tá? Pare e reflete um minuto. Onde você tem concentrado as suas energias? Tá? O seu dinheiro, a sua atenção, o seu foco. Em que local? Porque o foco é a concentração, é converger a um único ponto. Onde você tem concentrado o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, a sua atenção atualmente? E aí vem uma pergunta que os alunos às vezes não, né? Quase sempre me fazem. Ricardo, como que eu sei se eu estou concentrando no ponto certo? Se aquilo que eu estou fazendo está no ponto certo? Como que eu vou saber? A garrafa está furada aqui. Como que eu sei que está no ponto certo? É simples. Você vai olhar para o seu resultado. O resultado que você está tendo está te aproximando do objetivo ou está te afastando?
Tá? É muito simples. Às vezes os alunos chegam nesse ponto aqui, ficam com uma dificuldade enorme, mas vamos saber se essa decisão que eu vou tomar, ela está correta, não está correta? Será que é a melhor? Será que é a pior? Quando você entende isso, acabou esse problema. Tá? Você elimina o problema de saber se a decisão é certa ou errada. A dúvida em saber se é certo ou errado, ela desaparece. Acabou. Então você não vai ficar aí, será que é a decisão certa a tomar ou não? Acabou isso. Quando você entende que essa decisão que você tem para tomar, para focar em determinada coisa, vamos dizer assim, determinado objetivo, determinada tarefa, enfim, daqui a pouco a gente vai ver a diferença dos dois, tá? Mas essa dúvida de saber se é a decisão certa ou não, você vai eliminar ela. De hoje em diante, depois dessa aula aqui, acabou a sua dúvida, tá? Ô, louco, Ricardo, como assim? Exatamente, acabou. Acabou. Por que que eu tô falando que acabou? Simples. É muito simples. De novo, não é porque é simples, quer dizer que é fácil, tá? Mas é simples. Quando você tiver que decidir, eu preciso tirar 2 horas do meu dia, 2 horas do meu tempo para concentrar todas as minhas energias para focar em determinada coisa. Ok, qual que é, e se isso fosse uma dúvida, será que eu devo fazer isso ou não? Será que é a coisa certa, né? Às vezes os alunos mas será que é certo eu fazer isso? Será que está certo eu fazer isso? Como que você elimina essa dúvida? Simples. Claro, você precisa ter clareza do objetivo. Tá? Se você tiver clareza do objetivo, aí fica simples de você tomar essa decisão. Agora, se você nem sabe onde quer chegar, você ao menos sabe qual é o objetivo que você está buscando, então o que você vai fazer pouco importa. Se você faz ou se você não faz, porque nem sabe onde vai chegar. Né? É uma frase muito famosa aí que a gente vê várias pessoas, várias celebridades aí dizendo, né? Que é a história da Alice. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Tá? Então, que diferença faz você tomar essa decisão ou não? Você nem sabe para onde vai? A partir do momento que você tem um objetivo definido, um objetivo traçado, você tem um alvo a atingir, então você vai saber se aquela decisão, se você tomar ela, ela vai te aproximar ou vai te afastar daquele objetivo. Percebe que a dúvida se está certo ou se está errado, se devo ou não devo, acaba. Se eu tomar essa decisão agora de fazer isso vai me aproximar do objetivo ou vai me afastar? Acabou a dúvida. Não, eu sei que se eu fizer isso, vai me afastar. Se eu fizer isso aqui, vai me afastar ou vai me impedir de ir na direção do meu objetivo. Ok, mas é algo que eu preciso fazer. Ok, vai e faz. Só que você tem a consciência de que aquilo está te afastando, te tirando do objetivo, e às vezes momentaneamente. Isso às vezes acontece, às vezes é preciso e está tudo bem. Mas não tomar a decisão, ficar procrastinando, ficar empurrando, deixando para amanhã, deixando para amanhã, porque não sabe se é o melhor. Não, isso é completamente prejudicial para a vida. Então, se em determinado momento você precisa decidir que não vai tomar uma decisão que vai te afastar do objetivo, mas você está tomando essa decisão consciente, sabendo das consequências disso, ok, tome essa decisão, vai e faz. Consciente, sabendo que por um período de tempo eu vou me desviar do meu objetivo. Consciente. O problema é que as pessoas estão desviadas do seu objetivo e nem sabem. Esse é o grande problema. Então, se a decisão de você fazer uma tarefa, você vai olhar para ela e vai falar assim, nossa, se eu concentrar nisso aqui agora, isso vai fazer com que eu me aproxime do meu objetivo. O que mais te impede de fazer? Separe, pegue um período de tempo e execute com força, com foco, sem distrações. Vamos avançar aqui. Então vamos ver agora os dois tipos de foco. Né? Eu falei que a gente ia falar um pouquinho sobre foco.
os tipos de foco, então vamos lá, vamos entender os dois tipos de focos que existem, tá? E de novo, gente, eu vou repetir isso aqui várias vezes, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui são dicas, né, que você pode se aprofundar no assunto. É claro que em 40, em 50 minutos, é impossível eu aprofundar nesse tema, tá? Numa aula rápida é impossível. Agora, já dentro de um curso com mais aulas, né, com mais tempo, a gente aprofunda muito mais, tá? Mas vamos lá. Os dois tipos de foco. Eu tenho dois tipos de foco. Eu tenho foco no objetivo e eu tenho foco na tarefa. Vamos entender o que é cada um, porque os dois são importantes. Tá? Um não funciona sem o outro. Um sem o outro não te leva ao objetivo, não te leva ao resultado que você procura. Mas eu preciso entender os dois, tá? Porque tem uma sutil diferença entre eles. Então vamos entender o que é foco no objetivo. O foco no objetivo está relacionado a onde você quer chegar, a você ter clareza total de onde você quer chegar. Em qualquer área, você pode aplicar isso em qualquer área na sua vida. Profissional? Ok. Onde é que você quer chegar na sua carreira, na sua área profissional? Ah, no seu relacionamento. Ok. Onde você quer estar no seu relacionamento? Que tipo de relacionamento? Ok? Ah, é no meu trabalho, né? Eu sou, sei lá, um funcionário, eu preciso... Né? Qual é o objetivo que você tem ali dentro da empresa? Você é um empreendedor? Que objetivo que você quer? Você é um empresário? Qual o objetivo? Enfim, não importa. O que importa é eu ter clareza total do objetivo. Tá? Então, foco no objetivo está relacionado a saber onde eu quero chegar. Tá? Para, então, eu descer para a tarefa. E aí eu foco na tarefa. O que é o foco na tarefa? O foco na tarefa está relacionado à execução da atividade. Só que, se eu não tiver o objetivo muito bem definido, como que eu vou criar, definir tarefas para que eu possa executar com foco buscando aquele objetivo? Então, o foco no objetivo é saber onde você quer chegar. Foco na tarefa é saber o que executar. Tá? Um não funciona sem o outro. Tá? Então, foco na tarefa, uma vez que você define o objetivo, você vai definir tarefas. Então, você precisa estabelecer tarefas. Quais são as tarefas que, se eu executar, eu vou chegar no objetivo? Tem uma aula muito bacana que eu falo também no curso sobre exatamente isso, né? Sobre como definir objetivos e tarefas. E a gente até usa a metodologia das OKRs, que é uma metodologia fantástica. O Google, que popularizou as OKRs, inclusive aulas anteriores aqui na comunidade, no grupo do Transbordo, eu falei sobre OKRs, né, para você definir objetivos e tarefas. Isso é muito importante. Tá? Uma vez que você estabelece o objetivo, então você cria as tarefas. Que quando as tarefas forem atingidas, o objetivo será atingido. Tá? É uma dificuldade que eu vejo dos alunos também muito grande a respeito disso. Ah, mas o que eu vou fazer, né, para chegar no objetivo? Não é difícil. Você precisa saber quais as etapas. Quais as etapas? Ah, por exemplo, um exemplo, né? Eu quero, por exemplo, assumir o cargo de diretor da minha empresa. Ok? O que o diretor precisa? Né? Quais são as habilidades, as competências, quais os conhecimentos, o que ele precisa saber? Então você precisa descobrir isso. Ah, eu não sei, vai perguntar para ele. É uma pessoa, um ser humano comum. Ou vai na descrição de cargos e vê o que precisa. Quais são as habilidades, as competências, a qualificação que ele precisa. Ok, e aí então você vai pegar e definir lista de tarefas. Que quando você atingir todas, o objetivo vai ser atingido. Tá? Ah, eu preciso faturar 100 mil reais.
por mês. Esse é o meu objetivo de faturamento na empresa. Ok, então o que você precisa fazer para faturar 100 mil reais? Ah, eu preciso vender 50 mil reais, 5 mil reais em 20 dias úteis. Ah, ok, então eu preciso faturar 5 mil reais por dia, considerando 20 dias úteis. Certo. O que eu preciso fazer para vender 5 mil reais por dia? Ah, eu preciso fazer 10 vendas de 500 reais. Ok. Então, o que eu preciso fazer para fazer uma venda de 500 reais? Percebe que você vai detalhando tarefas. Quando eu atingir todas elas, quando eu somar a execução de todas elas, eu atingi o meu objetivo. Ah, Ricardo, falando parece simples. Só que não executando é impossível. Essa é a grande diferença de quem atinge. Quem atinge, define o objetivo, cria as tarefas e executa. Vai e faz. Essa é a diferença do estudo lá atrás. As pessoas que são realizadoras, as pessoas que conquistam, as pessoas que atingem resultado, as pessoas que têm mais resultado, têm mais dinheiro, têm mais qualidade de vida. São pessoas que não olham para a dificuldade, vai e faz. E deu errado, corrige e vai de novo. Tá? Mas percebe que se eu não souber onde eu quero chegar, eu não consigo definir as minhas tarefas. Uma vez que eu defini as minhas tarefas, então eu vou pegar uma tarefa e aí sim eu vou vir com força, com energia, com foco nela e executar. A soma dessas pequenas tarefas vai me levar ao objetivo. Então isso é foco no objetivo e foco na tarefa. Ok? Uma pergunta que eu recebo muito dos alunos. Por que é tão difícil focar nos nossos dias? Parece que nessas últimas gerações, vamos falar assim, está ficando cada vez mais difícil focar. E realmente isso às vezes acontece, né? A dificuldade é muito grande. Um dos motivos é que nós somos bombardeados com informações. Todo o tempo nós somos bombardeados com informações, bombardeados de todos os lados. Né? Mesmo estando sozinho ali na minha mesa de trabalho, no meu local de trabalho, nós somos bombardeados diariamente, constantemente, com um mundo de informações. Tá? Isso tende a tirar o nosso foco, isso tende a nos levar à distração, a perder aquela lente que pega todas as nossas energias e converge num único ponto. Tá? A gente acaba perdendo essa lente, esse radar para concentrar todas as energias. Tá? Então, isso acontece. Né? Enfim, as notícias, as redes sociais, às vezes pessoas, isso atrapalha a nossa concentração no dia a dia ali. Tem uma pesquisa que eu trouxe que também diz o seguinte, olha só, uma pesquisa britânica, ela revelou que uma única edição do jornal, o The New York Times, esse jornal circula lá nos Estados Unidos, uma única edição de um dia, tem mais informações do que uma pessoa que viveu no século XVII. Olha só, imagina uma pessoa a vida inteira receber menos informação do que uma edição do New York Times. É uma pessoa que viveu no século XVII. Então você imagina num único dia. Outra pesquisa revelou também que uma criança hoje de 6 anos, ela recebe a mesma quantidade de informações que o faraó tinha. Eu estou falando de uma criança de 6 anos. E o que ela consegue, né, entender de mundo. O que ela recebe ali é equiparada, equivalente ao que o faraó, que era, né, a pessoa mais inteligente lá do Egito Antigo, recebia. Percebe o nível de distrações, de informações que a gente recebe no dia a dia. Então, por que é tão difícil focar? Porque a gente não se blinda em relação a
essas distrações. Ricardo, como que eu faço isso então? Olha só, essa informação é bem interessante, a gente vai entender como que isso funciona na nossa cabeça, tá? Como que isso funciona lá no nosso cérebro, tá? O primeiro deles é que o nosso cérebro ele tem uma primeira prioridade, né? A prioridade número 1 dele é o quê? Sobrevivência. Sobrevivência. Para isso, ele sempre vai trabalhar nesses 3 pontos aí, tá? É claro que eu não vou aprofundar a respeito disso, mas é só para trazer um pouquinho de ilustração, tá? Mas é assim, o nosso cérebro ele tem como prioridade a sobrevivência, ou seja, te manter vivo, te manter alerta, tá? Essa é a prioridade número 1 dele, te manter vivo, te manter alerta. Por isso que é extremamente importante a gente ter momentos de evitar distrações. Por quê? Porque ele está sempre alerta. Ele está sempre alerta. Isso vai fazer com que ele se dispare. Toda vez que ele perceber um telefone tocando, por exemplo, né, ele já entendeu aqui que está me atrapalhando. Então, o nosso cérebro ele é assim, ele está alerta o tempo todo. E quanto mais distrações você tem, ele tende a desviar a atenção para lá. Não sei se você percebeu, mas só de tocar o telefone aqui, ó, aquela concentração que eu estava na aula já desviou, viu? Vai ter um negócio atrapalhando aqui. Então percebe que é assim, tá? E isso é algo natural dele. Estar sempre alerta. Sempre. Por quê? Porque a prioridade número 1 dele, a sobrevivência, te manter vivo. É por isso que se você tentar colocar a mão no fogo, você vai tirar. Por quê? Porque está alerta todo o tempo. Então, todas as distrações, todas as coisas que acontecem para desviar a nossa atenção, tende a desviar a nossa atenção, por causa desse sistema de proteção do nosso cérebro. Tá? Um outro ponto, questão para ele, é economizar energia. Tá? Por isso que é tão difícil você desenvolver algo novo, porque você tem que sair da rotina. Quando você sai da rotina, você precisa criar um caminho novo lá dentro da sua cabeça, lá dentro do seu cérebro, ele cria um caminho novo. Né? Isso vai gastar energia. Opa, sobrevivência, gastar energia, vamos parar, vamos voltar a fazer aquilo que ele já faz automaticamente. Tá? Sempre, outra coisa que a nossa mente, o nosso cérebro vai sempre buscar é o prazer imediato. É o prazer imediato. Ele sempre vai tentar trazer prazer imediato para ele. Sempre. Então, tudo que causa um prazer imediato é preferência para ele, é prioridade. Por isso que às vezes você tem que decidir entre ler um livro ou assistir Netflix. Qual que vai trazer mais prazer? É o que ele está habituado a fazer. Não que você não vá ter prazer em ler um livro. Você precisa desenvolver esse prazer, precisa criar uma recompensa para ele para que você possa estudar alguma coisa. Tá? E sempre, o nosso cérebro ele vai sempre trabalhar mais no emocional do que no racional. Tá? Ele vai sempre buscar ali uma emoção em volta de uma ação. Precisa ter uma emoção. Tá? É claro que, gente, isso aqui eu precisaria de horas e horas para a gente poder detalhar mais e mais a fundo. Tá? Hoje eu quero só trazer pontos para que você olhe para o seu dia a dia e faça essas comparações de como que você tem agido, como você tem atuado no seu dia a dia. O que você consegue perceber ali de tudo isso que eu estou trazendo a respeito do foco, né, essa ferramenta que você pode usar no dia a dia. Né? O quanto que você consegue comparar com aquilo que você está fazendo e o que você poderia estar fazendo. Ok? Isso é o mais importante de todo esse conteúdo aqui. Então, algumas dicas. Tá? Eu trouxe aqui algumas dicas. Essas dicas eu colho, né? Claro, da minha experiência, do meu dia a dia e também da experiência de alunos. Eles falam, eu comecei a fazer isso e melhorou. Então, por exemplo, a primeira,
é fechar as abas que você não está utilizando do navegador. Quem trabalha com o computador o dia inteiro, né, às vezes tem esse tipo de hábito de deixar as abas abertas, né? Então você abre a página, de repente, onde você trabalha, e você tem um sistema para usar ali, né? Às vezes na internet, mas tem várias abas de várias redes sociais abertas, tá? Isso atrapalha o seu foco, isso causa distração. Por quê? Porque vem notificações das abas ali, aí fica ali te chamando, né? Você está a aba do sistema que está trabalhando ali, algo que você precisa fazer, e as outras abas ali piscando ali em cima, te mostrando que tem uma novidade, uma promoção. Ah, saiu um comentário novo da novela X, saiu um episódio novo da série tal, e fica tudo ali, né, piscando, tirando a sua atenção. Evite, feche as abas, deixa só a aba que você está, para você trabalhar. O que mais? As notificações de rede social. Tá? Desabilita as notificações de rede social do teu celular, de repente. Se você fica ali, ele fica piscando, alguns faz barulho, outros pisca, né, com uma luz ali, enfim, tem várias formas ali de você receber notificações. Desabilita. Se aquilo tira sua atenção, desabilita. Né? Tira todas as notificações. E, Ricardo, mas eu vou ficar sem? Não, olha só, essa dica aqui vale muito, gente. Determine horários para responder e-mails ou para visualizar a rede social. Determine horários. Tá? Se aquilo está te atrapalhando no dia a dia, defina horários. Então, ó, de tal hora a tal hora, eu vou tirar um tempo para me atualizar ali nas redes sociais. Se isso é importante para o seu resultado, então faça. Se isso não é, deixa para o horário do almoço, deixa para a hora que estiver em casa. Né? Não tem um jeito, não, para todo mundo tem que desativar. Não, não é todo mundo. Né? O que te atrapalha? Se aquilo está tirando o seu foco, se aquilo é uma distração, então a minha recomendação, a minha dica é que você tire isso. Desabilite e estabeleça horários. Estabeleça horários para que você faça aquilo no dia. E é claro que é treinar, você precisa treinar. Não é no primeiro dia que vai, talvez você precise insistir um pouco mais. Tá? É aí que está a diferença. Esses dias atrás eu postei no Stories do Instagram, que inclusive está passando aí embaixo para você, se você não me acompanha lá, você pode me acompanhar lá, o @Ricardo Rossetti. Eu postei lá que uma imagem que fala algo parecido. Deixa eu ver se eu estou com ela aqui ainda. Uma frase bem bacana que fala bastante sobre isso. Deixa eu achar aqui. Pessoas bem-sucedidas fazem todos os dias o que pessoas comuns fazem de vez em quando. Então percebe que às vezes é difícil você começar, mas pessoas bem-sucedidas fazem o que precisa ser feito todos os dias. Pessoas comuns vão fazer de vez em quando. O que significa isso? Ah, legal, hein? Gostei dessa questão aí de estabelecer horário para eu responder e-mail, para eu ver rede social. Aí você faz por um dia, faz por 2, faz por 3, depois não faz mais. Pessoas bem-sucedidas fazem o que precisa ser feito todos os dias. Pessoas comuns fazem de vez em quando. E eu decido se eu quero ser pessoa bem-sucedida. Primeiro eu sou, depois eu faço, para depois eu ter. Ou eu vou ser uma pessoa comum, que não faz o que precisa ser feito todos os dias. Ok? Então, uma dica é essa: determine horários. E hoje eu estou encerrando. Rapidinho aqui. Estou acompanhando o meu tempo aqui, eu tenho mais 9 minutos. Se o celular é algo que te atrapalha, né, por conta dessas distrações, de notificações e tal, às vezes você tira a notificação do barulho, mas ainda fica aparecendo, né, caindo na tela lá. Sabe o que você faz? Pega ele e vira. Deixa ele com o visor para baixo. Pode deixar do seu lado ali, que às vezes você precisa atender uma ligação, alguma coisa, né, que
depende disso, o resultado do seu dia a dia depende de você atender o telefone, tá? Pega a tela dele e deixa virado para baixo, que aí você não vai nem ver as notificações que caem, não vai ver nada. Se tocar, ou vai vibrar, ou vai fazer o som dele, aí você atende, ok? Coloque o celular longe do seu alcance. E pessoas, negocie com as pessoas mais próximas. Tá? Eu tenho alguns alunos que às vezes relatam isso, Ricardo, mas é assim, tem muita pessoa que me interrompe, tem muitas pessoas que me interrompem o tempo todo. Negocie com essas pessoas os horários. Negocie. Claro que se for algo extremamente urgente, né, não tem jeito, é você que tem que resolver, ok. Mas às vezes as pessoas nos distraem o tempo todo com coisa boba que poderia ser feito depois, poderia ser conversado depois. Negocie, estabeleça ali, olha, negocie com as pessoas que vêm. Quando eu tiver concentrado em alguma coisa, por favor, não me interrompa, a menos que seja o último caso. Negocie. Eu tenho uma experiência bem bacana de um aluno, uma aluna, na verdade, né? Ela relatou isso para mim, Ricardo. O pessoal ali da minha equipe, como sou eu o tomador de decisão, eles vêm toda hora. É tão difícil concentrar em alguma coisa. Aí eu só fiz essa pergunta para ela, mas essa decisão sua tem que ser tomada naquela hora? Fala, não necessariamente, tem decisão que eles podiam tomar. Aí eu falei para ela assim, então você condicionou eles a não tomar decisão, a depender da sua decisão. Então, se é algo que eles mesmos podem decidir, acaba com isso. Fala, ó, estabeleça horários. Aí o que ela fez? Ela criou umas plaquinhas, né? Verde, amarelo, vermelho. Ela colocava uma plaquinha na porta. Era uma porta de vidro, né? Então era transparente tudo ali. Ela colocava uma plaquinha de cor do lado da fechadura ali no vidro. Então, se tivesse verde, beleza. Os colaboradores eles podiam entrar a qualquer hora. Se tivesse amarelo, era para eles tentar resolver de alguma forma. Ali, só se precisasse mesmo, podia entrar. E o vermelho, não entra de jeito nenhum. Não tem o que fazer. Se a plaquinha está vermelha, ninguém interrompe. Tá? Então, foi uma estratégia que ela usou. Negocie com as pessoas as interrupções. Se você está em home office, né, você está em casa, negocie com o pessoal de casa. Faz isso, coloca uma plaquinha na porta, cria alguma coisa que naquele momento você não pode ser interrompido. Aí, claro, você não vai ficar o dia inteiro, né? Estabeleça, principalmente a gente está em casa, tem criança, eu tenho filho pequeno, então a gente negocia. Ó, quando eu tenho aqui essa sala que eu estou, eu tenho uma porta, eu já fiz isso, eu coloco na porta. Né? Se a porta está fechada, a porta é o sinal, né? Se a porta está fechada, como está agora, não pode me interromper. Não pode me interromper de jeito nenhum. Se a porta está com um tantinho assim aberto, né, então ele pode chegar e bater ali, ele vai estar com a carinha ali e eu vou poder falar com ele, se eu posso ou se eu não posso. E a porta aberta ele entra, sobe no colo, pula em cima, brinca. Né? Então a gente negociou, né, com todo mundo. Então estabeleça, negocie, crie essas regras para que você possa, em determinado período de tempo, concentrar todas as suas energias, a sua força, seu foco em algo, para gerar resultados que muitas vezes você não está conseguindo ter, porque não toma essas simples iniciativas. Perceba que até agora você não precisou de nada, né, incrível, não, são coisas do dia a dia que a gente pode ir ajustando para trazer mais foco em determinados períodos de tempo. Não sei se vocês perceberam, mas eu falo isso constantemente. Determinados períodos de tempo. Porque, de novo, nós temos uma bateria. Né? É como se fosse uma bateria. Ela vai esgotando, ela vai esgotando, ela vai esgotando. Você não consegue se manter todo o tempo daquele jeito. Tá? O que às vezes a gente pode fazer? A gente pode criar estratégias de recarga. Depois eu vou falar um pouquinho no final algumas recargas que você pode usar durante o dia para trazer aquele fôlego, para dar aquela força. Vou dar algumas dicas para vocês, que é o finalzinho da aula aqui.
Ok? Vamos seguir aqui. Uma coisa interessante, né? A respeito do local, essas coisas. Prefira locais limpos e organizados e silenciosos na hora que você for executar essa tarefa hiperconcentrada ali com foco. Prefira, Ricardo, mas não dá. Ok, tá? De qualquer forma, concentre ali. Mas se você puder optar, tiver condições de fazer isso, faça, porque isso contribui no todo para esse momento de concentração, tá? Estabeleça pequenas metas diárias. Isso aqui é uma dica extremamente valiosa. Coloque pequenas metas diárias. Se é fazer ligação, então estabeleça. Eu preciso fazer, para eu atingir resultado, eu acredito que 10 ligações é suficiente. Então coloque essas metas para que você possa atingir. Um erro muito grande que alguns alunos meus já cometeram é colocar metas que você não pode atingir. Não funciona. Estabeleça a meta que você pode atingir. Ricardo, mas aí vai ficar fácil. Não tem problema, tá? Que fique fácil, mas que você atinja as metas. No começo, você pode colocar metas menores para que você atinja. Você precisa criar na sua cabeça, no seu cérebro, a verdade para você de que você bate metas. Tá? Muitos alunos vêm e uma das reclamações é, Ricardo, eu não consigo bater meta. E aí, quando a gente vai aprofundar, eu percebo que ele coloca metas que é quase impossível para ele atingir. Não funciona. Comece com pequenas metas diárias que você sabe que você pode atingir, que precise de um pouquinho de esforço, mas que você pode atingir, porque você vai construindo no inconsciente do teu cérebro, da tua mente, que você consegue bater meta. Então você faz, bate, fez outra bate, fez outra bate. Percebeu que está muito fácil? Você vai aumentando gradativamente. Então é do pequeno para o maior, e não já colocar uma meta gigantesca que você nunca atinja. Aí você cria a falsa sensação, a falsa ideia de que você não sabe bater meta, de que você não consegue bater meta, tá? Faz isso, estou falando para você, que é uma dica muito útil, que eu tenho vários alunos que começaram e foram aumentando as metas e foram melhorando o resultado. Então, crie pequenas metas e comemore. Coloque uma recompensa. Lembra que eu falei lá atrás que o nosso cérebro ele busca proteção, né? A prioridade dele é preservar a vida e prazer. Então, coloque uma meta para você. Se você atingir algo que você gosta, você vai se pagar com isso. Funciona muito isso. Então, estabeleça pequenas metas e visualize todos os dias que você quer. Todos os dias. Aqui eu estou falando do objetivo. Tá? Visualize todos os dias esse objetivo. Visualizar é de verdade você olhar e ver. Tá? Se isso pode ser traduzido num desenho, numa foto, num objeto, algo que você olhe para ele e represente aquele objetivo que você está buscando. Você precisa olhar para isso todos os dias, a todo tempo, porque aquilo vai ficar sempre te colocando de volta no rumo, te colocando de volta no trilho. Peraí, por que eu estou fazendo isso? Para aquilo. Para que eu estou realizando isso? Para aquilo. Tá? Isso gera um poder de força, aumenta o seu nível de energia e você concentrando depois isso num único ponto, vai fazer você atingir mais resultados. Tá? E saiba o benefício por trás do objetivo. Tá? Toma muito cuidado com isso. Não, eu quero um carro novo. Ok, para quê? Para que você quer o carro novo? Se você não tiver 5 porquês, talvez esse não seja o seu objetivo real, tá? Existe uma técnica dos 5 porquês. Né? Toda vez que você for colocar um objetivo, responda porquê 5 vezes. Não, meu objetivo é trocar de carro no final do ano. Por quê? Porque eu quero um carro novo. Você quer um carro novo, mas por quê? Não é porque eu quero? Não. 5. Porque eu quero ter mais conforto. Você quer ter mais conforto por quê? Porque, enfim, se você não responder essas 5, talvez o objetivo não é
esse. Talvez tenha algo por trás, tá? Então, às vezes, tem algo que precisa ser trabalhado atrás. Saiba o benefício exato por trás daquele objetivo, ok? E coloque uma emoção naquilo que você busca, tá? Eu falei lá atrás, nosso cérebro ele sempre vai buscar uma emoção. Se eu perguntar para você assim, ó, lembra de um evento bem importante para você, você vai pensar em algo e vai lembrar da emoção daquele momento. Seja algo que foi triste, então você vai lembrar uma certa tristeza. Se foi feliz, com alegria, sempre vai ter uma emoção. Então, aquilo que você projetar com objetivo, entenda qual a emoção que está por trás daquilo que você busca. Porque isso vai gerar em você também mais força, mais energia, e você vai aplicar isso depois convergendo para um único ponto. Beleza? Estipule prazos sempre. Está aqui um outro grande dificuldade das pessoas é estipular prazos. Por quê? E aí eu já pensei assim também, e eu vejo muitos alunos que pensam dessa forma, mas se eu não atingir? Tá, e qual o problema? Você estabelece um novo prazo? Qual o problema disso? Estabeleça um prazo. Eu vou trocar de carro. Quando? Dia 10 de dezembro. Meio-dia, eu vou estar na loja comprando um carro. Isso é estabelecer prazo. Não é até o final do ano. Quando é até o final do ano? Quando você for estabelecer prazo, data e hora. É dia 15 de dezembro ao meio-dia. E se eu não conseguir ir lá, está tudo bem? Então eu vou revisar, reajustar e estabelecer uma nova. A grande questão aqui é não ter prazo. Se não tem prazo, é nunca. Lembre-se sempre disso. Se não tem prazo, é nunca. Ok? Estabeleça um prazo. E medite. Quando eu falo que medite, você precisa sempre fazer essa avaliação de tempos em tempos. Aí você vai definir aquilo que é mais adequado para você, de tempos em tempos. Seja uma vez por semana, algumas pessoas fazem todo dia, quinzenal, mensal, alguns fazem todo dia, aí fazem semanal, um resumo da semana, e faz quinzenal, um resumo da quinzena, faz mensal, um resumo do mês. Não importa o como você vai fazer, mas faça. Medite em como você tem agido, o resultado que você está tendo. Medite se o que você está fazendo está te ajudando a atingir aqueles objetivos, está te ajudando a atingir as pequenas metas, está te ajudando a realizar as tarefas, está te ajudando a alcançar a data estipulada. O grande, e eu vejo que a grande dificuldade das pessoas é nunca parar para avaliar o caminho. Você precisa fazer isso, precisa meditar nisso. Ok, o que eu posso fazer então que eu ainda não fiz, que se eu fizesse, iria me aproximar, ou iria me ajudar, iria trazer outras ideias, outras pessoas, novas conexões? Precisa ser feita essa meditação a respeito. E aqui eu estou falando especificamente de tarefas, de objetivo, tá? Não estou nem elevando o nível do meditar aqui em buscar a sua conexão com o Criador. Nem entrei nesse assunto. Tá? Aqui é só das atividades que você tem feito. Mas isso não é importante? É muito mais importante. Com certeza, a sua conexão com o Criador. E eu respeito a forma como você pensa, e essa é a forma como eu penso. Tá? Essa conexão com o Criador ela é essencial, ela é primordial, mas não é esse ponto que eu estou trazendo aqui. Tá? Esse meditar é as suas ações, as suas atitudes, o que você tem feito com foco para realizar o seu objetivo, a sua tarefa. Beleza, pessoal? Eu espero de verdade, eu passei 6 minutos aqui, não consegui atingir o objetivo que era 60 minutos, mas eu acredito que valeu bastante a pena, estou muito feliz, para mim valeu muito a pena, eu amo fazer isso aqui, eu amo ensinar, eu amo treinar, e eu vou deixar um convite aqui para vocês, eu estou com uma turma aberta, no curso de produtividade, liderança e produtividade,
para atingir resultados, né? Os 4 passos para você ser uma pessoa de resultados. Eu vou deixar no final do link aqui, no final do vídeo aqui embaixo, um link para você conhecer esse treinamento. Eu abri esse treinamento há poucos dias, ele está com um preço que nem vou comentar. O preço está muito baixinho, é um preço simbólico para esse curso que a gente está lançando agora. Pelo menos por enquanto ele vai ficar nesse preço, tá? O preço dele não é esse, ele está 10% do preço que ele vai ser lançado, tá? Mas esse pré-lançamento dele, eu fiz isso para poder lançar para as pessoas que tomam as decisões primeiro. Então ele está 10% do preço dele. Eu vou deixar o link aqui para você conhecer. Lá tem explicando o que vai tratar. Mas essa é uma aula bônus que está dentro do curso. Okay? Olha só, isso aqui é só uma aula bônus que está dentro do curso. Essa aula que eu dei agora é a aula 7 do curso de Liderança e Produtividade. E é um bônus desse curso de Produtividade e Alta Performance. Ok? Então eu vou deixar o link aqui. Se você gostou desse conteúdo, dá uma olhada. Se fizer sentido para você, aproveita, entra nessa turma. Ok? Tá com alguns bônus bem interessantes lá dentro. E tá aí os meus contatos. Se você precisar de alguma coisa, pode entrar em contato comigo. Vai ser um prazer atender você, conversar com você, ok? E Vander, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança, né, em estar trazendo a gente para cá para falar um pouquinho. E eu encerro com essa frase aí, ó, que para mim é uma frase muito emblemática, né? Representa muito tudo isso que eu falei para vocês, né? Não é o que eu sei, mas é o que eu estou fazendo com aquilo que eu sei é que vai gerar resultado, é que vai trazer novos resultados para mim. Ok? Então, de tudo isso que você ouviu aqui, se você não fazer, não resolveu nada. Porque não é o que você sabe, é o que você faz com aquilo que você sabe é que vai te levar ao resultado que você busca. Ok? Muito obrigado, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe vocês e até uma próxima aula. Até mais, pessoal.